estamos de volta aqui com mais uma resolução de questão. Acompanha comigo então a leitura. Utilizado principalmente para aplicações financeiras e pequenos bancos de dados, o programa de computador que permite efetuar cálculos com dados dispostos na tela em linhas e colunas é: letra A, o navegador; letra B, o editor de textos; letra C, a planilha eletrônica; letra D, o correio eletrônico; letra E, o editor de slides. Bem, aqui a resposta não pode ser a letra A, porque navegador são os programas usados para acessar as páginas da web. O objetivo de um navegador não é funcionar para aplicações financeiras ou pequeno banco de dados, né? Navegador, então, como exemplo, tem o Internet Explorer, o Mozilla Firefox, o Google Chrome. Navegadores são programas usados para acessar as páginas da web. Não poderia ser a resposta. Letra B diz editor de textos. O Word, por exemplo, é um editor de textos. O bloco de notas é um editor de textos. O LibreOffice Writer é um editor de textos. Mas os editores de textos não são utilizados principalmente para aplicações financeiras e pequenos bancos de dados. Como o próprio nome diz, o Word, por exemplo, como sendo um editor de textos, foi criado e desenvolvido para facilitar a edição e formatações de textos através de determinados documentos. Então, a atividade principal de um Word da vida, de um bloco de notas, de um LibreOffice Writer, de um WordPad, esses editores de textos têm como finalidade editar textos através de documentos. A letra C dizia planilha eletrônica. E aí sim está correto, porque a principal aplicação de uma planilha eletrônica é justamente realizar cálculos matemáticos, financeiros, funcionar como um pequeno banco de dados e justamente permitir, como ele diz, efetuar cálculos com dados expostos na tela em linhas e colunas, como o caso do Microsoft Office Excel, que é uma planilha de cálculos, como o caso do LibreOffice Calc, que é uma outra planilha de cálculo. Então, as planilhas de cálculo, as planilhas eletrônicas, principalmente Excel e Calc, são muito utilizadas hoje em dia com a finalidade descrita na questão: aplicações financeiras, pequeno banco de dados, efetuar cálculos com dados dispostos em linhas e colunas. Sem dúvida nenhuma. Vamos mostrar, então, um exemplo aqui de uma planilha de cálculos. Esse é um exemplo de uma planilha de cálculo, tu enxerga agora na tela, chamada Excel. Como ele mesmo disse na questão, observa que dentro do Excel nós temos colunas, aqui identificadas com letras, e temos as linhas identificadas com número. E o encontro de uma determinada coluna com uma determinada linha forma o que chamamos de célula, nesse caso C3. E é aqui que nós vamos produzir cálculos através justamente de uma planilha eletrônica como essa, chamada Excel. Então, sem dúvida nenhuma, a resposta para essa questão, vamos marcar ali, a letra C de Canadá, planilha eletrônica. Por que não a letra D? Porque correio eletrônico são sistemas de e-mail. Programas de correio eletrônico eu poderia citar o Outlook Express, o Microsoft Office Outlook, o Mozilla Thunderbird, que são programas de correio eletrônico usados para enviar e receber mensagens de e-mail. E por último, ali citado editor de slides, também não era a resposta. Como exemplos de editor de slides ou editor de apresentações de slides, nós temos principalmente o PowerPoint e também o Impress, que pode ser o BR Office Impress, o LibreOffice Impress ou o OpenOffice Impress. Então, o PowerPoint e o Impress são exemplos de editores de slides, mas que não têm como principal finalidade aplicações financeiras, pequenos bancos de dados ou cálculos através de linhas e colunas. Isso, sem dúvida, é a resposta para a planilha eletrônica da letra C, como, por exemplo, o nosso famoso Excel. Ok, pessoal? Resposta à letra C de Canadá, sem dúvida nenhuma. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei e também se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo.